Eu sou Bafo Neto, sou baixista do Project 46, tenho 42 anos. O lance é assim, né, meu? O Project, eu conheço eles há muito tempo mesmo, né? A gente sempre trabalhou com a banda, né? Minha esposa sempre foi assessora deles, sempre não, mas foi assessora deles desde, né, muito tempo. E sempre esteve envolvido de uma maneira ou de outra. Somos amigos há muito tempo e eu sempre gostei muito da banda. Sempre briguei muito pela banda porque eu acho até hoje que o Project é a banda mais competente produzida nos últimos 20 anos. Um pouquinho mais, até 24 anos. Competente mesmo, em todos os aspectos, né? Não é só no aspecto musical, mas na questão carisma, eu sempre achei uma banda foda. Eu sempre achei o Project uma coisa especial. E quando eles lançaram Que Seja Feita a Nossa Vontade e teve o clipe da Erro, que a banda começou a rodar bastante, que teve o Rock in Rio, foi produtor no show do Rock in Rio, tipo, foram eles e o John Wayne, né? E eu fiz a produção, rolou legal, tudo certinho. Quando o Yamada resolveu sair da banda, eu não fiquei sabendo, eu tava em tour com o Limp Bizkit. Eu tinha uma série de shows com o Limp Bizkit, eu tava viajando e tal. Quando acabou a tour, que eu vim pra casa, o último show foi... não lembro onde foi, mas tipo, eu peguei o avião, voltei pra casa. Eu cheguei em casa, o telefone tocou, era o Vini, meu. Falou, mano, a gente vai fazer tipo um reality pra escolher outro baixista. Aí eu falei, mas por que escolher outro baixista? O Rafa saiu? Eu não sabia, eu tava, tipo, não tava comprando, tava em tour. O Rafa saiu, mano, e tal, e ele me explicou e tal. Aí eu falei, porra, mano, tá bom, né? Tipo, o que vocês precisam pra fazer esse reality? Não, tá encaminhado, tá? A gente já trocou ideia aqui e tal. Só que quando o Rafa saiu, ele se comprometeu a fazer uma quantidade de shows, até os shows que estavam marcados naquele momento, até o fim, né? Naquele momento tinha uma quantidade de shows, ele se comprometeu a fazer, depois ele sairia da banda. E desse momento até o momento no qual ele veio falar comigo, foram marcados outros 7 shows. E eles não tinham quem tocar esses 7 shows. Entendeu? Tipo, não dava pra escolher o baixista tão rápido. Então o Vini me chamou pra fazer esses 7 shows, tocando baixo, né? Cobrindo o Rafa, no caso. Porque, né, o negócio ia acontecer mais pra frente e tal. Eles estavam recrutando, os baixistas estavam mandando material e tudo isso. Vídeo e tal, tocando as músicas, né? E aí o que aconteceu, cara? Eu fiz os 7 shows. Esses shows, o primeiro foi em Poços de Caldas, não vou lembrar todos, mas assim, quando chegou o dia da seleção dos baixistas, porque assim, tinha muitos, aí eles foram escolhendo, aí selecionaram alguns, né? Escolhidos, finalistas foram até o estúdio. Quando foi uns dias antes eu recebi um e-mail, tal, você foi escolhido para a seleção, tal, final, baixista do Project, tal, pá. Isso foi um dia depois de um show, né, meu? Tipo, tava com os caras, tal, eu cheguei em casa, tinha um e-mail, falei, tá loucão? Né, meu? Aí eu liguei e falei, mano, o que você tá falando, velho? Ele falou, não, cola lá, fazer o teste e tal. Tipo, eu recebi um e-mail igual dos caras, só que eu nunca tinha me inscrito, né, mano? Mas é porque eu já tinha, né, feito shows, tinha as músicas e tal, e tinha rolado legal, né, mas falou, não, vamos pôr lá. E aí na hora de fazer o teste, né, meu, que era aquela galera lá, os caras falaram, não, mano, rolou, vamos fazer e tal. Então foi meio que assim. Tipo, eu tinha uma vantagem sobre os caras que eu já tinha tocado com eles. É só isso, né, tipo, mas quando o Vini me chamou pra tocar esses 7 shows, nunca foi ideia dele me colocar na banda, não era mesmo, tipo, não foi ideia dele me colocar na banda, nem, tipo, era guitarrista do Cavadoce, né? Não era baixista de ninguém. E aí, mas rolou, né? Mas sabe qual que é o lance, cara? Eu sou muito fã da banda, tá ligado? Eu sempre fui muito fã da banda, né, mano? E eu sempre estive muito perto, então tipo, eu nunca vi de longe,
tá ligado? Eu sempre vi muito de perto, então pra mim era muito fácil entender o que era pra ser. É diferente quando você vê de longe, tá ligado? Então, tipo, rola essa vantagem, acho que esse era o lance, né? Por causa disso. Quanto ao 3, cara, 3, o último disco do Project 46, quando eu entrei na banda, tinha ali um hiato de 3 anos, que a banda não lançava disco nenhum, né? E eu, ao longo desses 3 anos, eu não estava na banda e tal, mas ao longo desses 3 anos, eu vi bem de perto, assim, a evolução da banda e tal, né? O crescimento da banda, a operação da banda. E eu sempre cobrei o disco. Sempre cobrei, todo dia. Falei, mas cadê as músicas? Já fizeram? Cadê? Já fizeram? Cadê? Já fizeram? Por que tá demorando e tal, né? E houve uma grande parada, né? Todo mundo parou e falou, não, a gente vai ter que fazer esse disco, vai ter que se virar nisso daí. Eles tinham, no momento em que eu entrei na banda, eles tinham muitas horas de riffs gravados. Tinha um monte de arquivo, um monte de riff. Alguns muito bons, outros nem tanto. Mas eram muitos mesmo, só que não tinha nenhuma música. Eles ficaram 3 anos sem conseguir compor uma só música. Entendeu? E a gente começou a compor esse disco quando o Beto entrou, né? Quando o Beto entrou na banda, que foi alguns meses depois de mim, né? Alguns meses depois da minha entrada, o Beto entrou e começou a rolar aí eram outras pessoas, né? Uma vibe nova, né? Energia nova, igual você ganhar roupa nova, né? É outro cheiro. E aí a gente começou a compor freneticamente, né? Começou a sentar, aí aqueles riffs começaram a tomar forma de música, né? Começou a pôr outras ideias. Eu tinha uma visão de música que eu achava que faltava para o Project 46, de fora, vendo de fora, eu falava, puta, faltava isso, aquilo. Então eu consegui adicionar algumas coisas que eu achava que faltava. O Beto também veio com algumas ideias que eram bastante peculiares deles. Eu sempre tive uma linguagem rítmica bastante definida, em termos de perfil artístico, né? Eu sempre tive uma linguagem rítmica bastante definida. Sempre mesmo, há décadas. E eu nunca mudei de ideia, eu sempre achei que era o adequado a se fazer, querendo o que eu queria. E o Beto entendeu isso muito rápido. Tipo, ele concordou muito rápido com o que eu tinha em mente enquanto linguagem rítmica. Então ele entendeu, concordou e desenvolveu de acordo com o filtro dele, né? Com o filtro artístico dele. E isso é a bateria que tem no Project 46, né? É legal que a cozinha da banda mudou tudo, né? Então hoje o Project é uma banda que tem uma quantidade imensa de grooves que não tinha antes, né? Uma quantidade de swing que também não tinha antes, tem um monte de perequezinho rítmico que não tinha antes, né? E assim, essas músicas elas só ficaram prontas do jeito que a gente escuta hoje no disco quando a gente se mudou para Hollywood. Se mudou não, né? Quando a gente foi gravar em Hollywood. Quando a gente chegou no estúdio lá e falou, bom, beleza, ó, o que nós temos é isso. A gente gravou antes, né, umas prés e tal. Vamos sentar, a gente sentou com a Daír, que foi o produtor disso. E começou a mudar as músicas até se tornarem o que elas são hoje, né? Esse disco jamais seria o que ele é hoje se não fosse a mudança de integrantes e esses 30 dias dentro do estúdio, com todos juntos, né? Conversando. E também a pré, a gente ficou muito tempo, tanto aqui em casa como na casa do Jean e tal, no estúdio do Beto, na casa dele, fazendo, compondo, reescrevendo, rearranjando detalhes das músicas. Então, foi um trabalho extenso que contou com financiamento coletivo, bastante dispendioso, né? Mas que tem um resultado excelente. A gente ganhou aí a votação de melhor disco do ano, a Road Crew, melhor lançamento de 2017, isso porque sai em dezembro.
Tipo, a gente esperou todo mundo lançar foto, agora, né? E eu sou muito grato por aquele momento de criação, assim. Foi um momento, assim, se fosse pra gente fazer um disco hoje, isso é totalmente diferente daqui. Foi um momento muito, muito importante. E o resultado desse momento é esse disco que, pra nós, ele vem sendo muito importante. É tudo bastante importante, né? Esse bagulho de política é muito louco, porque no Brasil é o seguinte, né? Você torce pro partido, né? Torce pro político. O brasileiro sempre teve o lance de ter o ídolo, né? O brasileiro precisa de ídolos, né? Então, tipo assim, mano, o Lula é um ídolo, né? Muito mais do que um líder, ele é um ídolo, né? E tem a direita que não tem ídolos, né, meu? Quem que é o ídolo de direita aí, mano? Não tem, né? E nego torce pra direita ou pra esquerda, né? Nego torce a favor ou contra o PT, nego torce contra ou a favor do que foi feito e do que está sendo feito, né? Tem uma opinião, uma coisa meio que de futebol. É a mesma coisa, tipo, é como se fossem torcedores e não eleitores, né? O raciocínio é muito curto, o conhecimento é muito raso da funcionabilidade, do como funciona. O presidencialismo, por si só, ele é uma coisa complexa. A Constituição não ajuda o modo presidencialista de ser, então governar o país é uma coisa que é muito difícil, por isso que se precisa de alianças políticas e por isso que vira essa Bozolândia, né? E a medida provisória, que é aquilo que, se fuder aqui, nós passamos uma lei dizendo que desfudeu agora, né? Só que para isso você tem que me dar A, B, C, D, e é assim que se governa, né? Política, hoje em dia, eu vi uma vez uma entrevista do Fernando Henrique, política é conversa, né? Todo mundo, né? Conversa, tal, se entra num acordo, às vezes não é o melhor acordo para ninguém que está ali, mas é o único possível, né? E aí se anda para frente na medida que se pode. E o que não dá certo é a desonestidade, né? Esse modo de governo que nós temos, o que é possível, a lei vigente, a Constituição versus o modo administrativo, ele dá muita brecha para desonestidade, né? Desonestidade vai além de corrupção. A corrupção é uma coisa que ela existe em todos os níveis, né? Nem sempre você está sendo desonesto quando passa num farol vermelho, tá ligado? Porque não tem ninguém ali. Nem sempre. Mas se você tomar uma multa e você não pagar, ou se você pagar alguém para deixar aquela multa quieta, ou passar seus pontos para a carteira de alguém porque você passou naquele farol vermelho que não tinha ninguém, você está sendo corrupto, certo? No entanto, você não foi desonesto. Né? É uma coisa complicada, você não está roubando ninguém, você não merecia ter tomado aquela multa. Toda essa filosofia aí, ela dá muita brecha, ela é complicada, ela dá brecha para o erro, né? E o cumulativo dos erros acaba causando a desonestidade. E nosso país tem entranhado em sua cultura a desonestidade. E esse é o problema, a desonestidade, né? Não tem problema se um esquema de esquerda governar o país do modo correto, ou se um esquema de direita governar o país do modo correto. O que não dá é para ser um esquema desonesto. O desonesto dá errado de qualquer jeito e prejudica muita gente. O resto é só maneira de ver, né? O desonesto não rola legal, não. O ministro Barroso, da STF, ele é bem nessa linha de raciocínio, assim. Parece sempre que ele quer atacar a esquerda e tal, mas é a linha de raciocínio. A linha de raciocínio é que ou a gente faz direito, ou a gente não faz direito, né? Ou você é honesto ou é desonesto. Quase tudo que tem para se aprovar, para se votar, para se escolher, foi feito de uma maneira desonesta. E aí é foda, tá ligado? Aí não dá certo nem fudendo. Se você não prejudicar um, você vai prejudicar o outro. Sempre alguém vai se fuder, tá ligado? Porque é uma cultura desonesta, né? Aí fica muito difícil. Política é foda, né? Por isso, credo. Então, o rock tem essa coisa, né? Essa coisa da nova geração de músicos e de música do rock, a nova tendência, o novo formato. O rock é uma coisa muito camaleônica, ele se renova com uma facilidade muito grande e o formato novo é sempre bastante diferente do antigo. E isso sempre foi assim. O pessoal que
era fã do Elvis, quando chegou o Beatles, achava aquilo um absurdo. Tá louco? Tá loucão? E o pessoal que era fã do Beatles achava o Elvis velho. E assim foi sucessivamente. Quando durante a carreira do Beatles apareceu lá um monte de banda que era tudo igual, né? Era tudo cópia, era aquilo que tinha. Só que quando apareceu aí o lance dos hippies, a música psicodélica, o rock psicodélico, aquelas bandas, o pessoal de até então achava que era um absurdo. Você tá loucão? Que porra é essa? Isso não é rock, né? E por sua vez o pessoal que era fã do rock psicodélico não gostou do pessoal da disco, que virou dançante. Também não gostou do pessoal que veio nos anos 70 mais pesadão. De Purple sofreu preconceito. O nego falava que aquilo não era rock. Tá louco? Porra é essa? Barulho. Tá louco? Não. O de Purple sofreu preconceito, sabe? E assim vai. O pessoal que ouvia o rock dos anos 70, do fim dos anos 70, quando apareceu o Metallica, falou, tá louco? Olha só o que esses caras estão tocando. Entendeu? E também foi rejeitado. E por sua vez, quando toda essa música dos anos 80 cresceu, e quando chegou o New Metal, que o pessoal que ouvia metal achava aquilo uma desgraça, o New Metal. Falava, não, tá louco, o cara não sabe tocar, não sabe cantar, não sabe... Entendeu? O punk sofreu esse preconceito. O pessoal do rock dos anos... Os psicodélicos e os discos e tal, e todo aquele rolê, aí começou... O papo do punk era a resposta de tudo isso, né? Também sofreu preconceito. Isso não é rock. Então todo novo formato de música, ele sofre esse tipo de preconceito. O rock, ele é uma coisa que as pessoas querem perpetuar no formato que elas já conhecem, né? O cara que nasceu nos anos 2000, o rock para ele é uma coisa. O cara que nasceu nos anos 90, o rock para ele é outra. O cara que nasceu nos anos 80, o rock para ele é outra coisa. E assim é, o emo, na época que o emo estava em alta, o emo sofreu muito preconceito de todo mundo que tocava rock nos anos 80, de todo mundo que ouvia heavy metal, do punk rock e tal. Ninguém gostava do emo, cara. Que porra, os emos sofreram pra caralho. Não tinha nada errado, era a música dos caras. Mas é um novo formato, sofre essa rejeição, né? E aí com o advento da internet, porque os emos nasceram junto com a internet, né? Aí, tipo, ninguém gostava e ainda falava, né? Então, parecia que era muito pior, né? E não é uma coisa natural. E o Project 46 mesmo, é uma banda que quando eles começaram, eles tocaram muito, na época, com Glória, né? E várias outras bandas que eram desse segmento e tal, que não eram bandas de metal, né? A música do Project tinha muito elemento de metal, mas quem era metal não ouvia não. Fala, não, Zé. Mano, me levou anos até eu convencer esses caras a ouvir Project 46. É uma galera, tipo, que hoje é muito fã, hoje, abraça e tá tudo certo, mas houve uma barreira que se levou mais de um ano para atravessar. Até falar, não, mano, você não tá entendendo, você tá pré-julgando antes de ouvir. Entendeu? Então, assim, é natural que hoje o cenário, né, essa coisa que se entende como a cena, ou o cenário, o ambiente onde o rock existe, ele sofra pelo preconceito do passado, né? As bandas, todas elas sofreram preconceito, sobraram poucas e tal, e com o sertanejo isso é muito menor, né? O pessoal que era fã do Chitãozinho e Chororó, quando chegou lá, o Leandro e o Leonardo, estranhou um pouquinho, mas gostou. Entendeu? Que é a próxima geração, né? Mas o Chitão e o Chororó também, quando tocava na rádio, quando começou a tocar na rádio, foi o primeiro grupo sertanejo a tocar na rádio. Sertanejo era música de caipira, ninguém ouvia essa porra aí não. Entendeu? Eles também sofreram preconceito. E não foi de um ano, não, foi mais de 10 anos com preconceito. Então, novos formatos de música, a construção de uma realidade, ela leva tempo e precisa de muita resiliência, né? Amanhã, o Scalene pode fazer uma música aí que estoura no país inteiro, bom, os caras começam a vender ingresso pra caralho, 10 mil ingressos aí, e todas as outras bandas vão começar a vender o triplo, o quádruplo, porque, entende? Isso pode acontecer com o Far From Alaska, isso pode acontecer com o Look Talent, isso pode acontecer com o Project 46, isso pode acontecer, porque todo mundo tá trabalhando pra crescer, pra existir, pra sobreviver, né? E é importante que se respeite a música que o outro faz e que o trabalho de todo mundo.
Então, bandas de rock batalham por muito tempo, né? É natural que não seja igual o sertanejo, até alguém ir lá e quebrar o paradigma. Como o CPM conseguiu num determinado momento, né? Só que devido à música deles era um determinado segmento que abrangeu uma determinada categoria. O CPM tem muito mérito no crescimento do emo e tal também, né? Mesmo não sendo a mesma coisa, é um advento que aconteceu ali de popularidade da música do hardcore, daquele tipo de hardcore. E aí o que, né, variava entre uma banda e outra e tal. O metal sempre correu ali do lado. Porque o metal é o seguinte, mano, chove canivete, pega fogo, o negócio existe, deixa de existir, foda-se, o metal tá ali. E só o metal tem mídia especializada, é muito louco isso daí. Tem uma banda de hardcore, você não tem a mídia especializada do hardcore. O metal tem site, tem revista, tem a porra toda. Entendeu? O metal é uma coisa que tem uma vida própria. Porém, briga no mundo inteiro também pra se existir, né? Pra quebrar barreira, falar é uma banda de metal. Entre você falar eu toco metal e a sua banda quebrar essa barreira do metal e falar eu tenho uma banda de rock. É uma barreira que o Sepultura conseguiu quebrar num determinado momento da carreira, né? O Metallica conseguiu quebrar, o Iron Maiden conseguiu quebrar, bandas antigas. O Korn conseguiu quebrar, né? De uma banda de new metal para uma banda de rock a níveis mundiais e tal. O Brasil, a gente ainda não conseguiu fazer isso dentro do Brasil, né? Pegar uma banda de rock e ter esse mesmo boom de reconhecimento, a música ainda não atingiu corações o suficiente para... A linguagem ainda não foi universal o suficiente para acontecer isso nessa década, né? Então estamos aguardando. Eu tenho muita fé que isso vai acontecer porque tem muita gente trabalhando para isso. Todas essas bandas estão trabalhando para que o que se entende como cena ou cenário seja fortalecido. E é natural que haja rejeições, sempre houve, porque a gente toca rock, entendeu? Rock é foda. O bagulho é uma tenúria fodida. Mas tá todo mundo de parabéns, todo mundo luta, todo mundo trabalha, todo mundo... Entende? Gente igual Clemente, que tá trabalhando aí décadas, né? Com música, com rock, dando espaço. Você sabe, cara, pra quanta gente o Clemente não deu espaço pra se promover? Clemente, Inocentes, punk rock lá dos anos 70, tá lá desde, entendeu? E o Ratos de Porão, que fez o crossover do punk com metal e vice-versa e tá aí até hoje, mano. Ratos, sabe, os caras estão na Europa, entendeu? Pode falar o que for, mano. Os caras estão aí, eu tô cansado. O que sempre foram, eles nunca mudaram o que eles foram. Fizeram esse crossover, a carreira deles independe se o mundo roda assim ou assim. Isso é do caralho. Então, esse é o grande lance do rock, né? Independe de grandes sucessos. Dos grandes sucessos depende a fluidez, né, disso. Então, por isso que é um pouco difícil. Mas tá todo mundo trabalhando aí pra achar o melhor caminho pra cada um e pra comunidade como um todo. Eu acredito nisso daí. Então tá, meus 5 bandas que eu acho foda, que tiveram um papel importante na formação da minha personalidade. O Sepultura teve um papel muito importante na formação de quem eu sou. Metallica, não preciso explicar o porquê, veja você. Pantera, que cai na mesma categoria, também teve um papel importante na formação de quem eu sou e o que eu faço. Deixa eu pensar um pouco. O Korn teve um papel importante também, porque Korn é uma banda que eu vi, realmente eu pude assistir o crescimento, né? Eu pude assistir o desenvolvimento artístico do Korn. Então foi a primeira coisa que eu vi e falei, entendi. É uma coisa, a primeira coisa aconteceu em um momento onde eu tinha consciência de poder entender o que estava acontecendo, então foi bastante importante. E o Slipknot. O Slipknot também é uma banda que me serve muito de parâmetro para muita coisa. Acho que essas 5 bandas, elas são... Essas 5 bandas tornam a minha existência possível. Como eu sou hoje. Assim. A pessoa que vos fala, sem essas 5 bandas, seria outra pessoa completamente. Outra pessoa fazendo outra coisa, desse jeito.
essas 5 bandas aí são importantes. Não só a música delas, a própria existência delas, a trajetória, as histórias, as mensagens, as vitórias e as derrotas, enquanto banda, enquanto membro, as lições que eles ensinaram são importantes. Free